Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, um vídeo extremamente importante porque a Arrascaeta quebrou o silêncio e falou sobre a renovação de contrato com o Flamengo. O que será que Georgian de Arrascaeta, para mim, ídolo total da história do Flamengo, falou sobre a renovação dele? E aí, vai estender esse compromisso ou não vai? A nação rubro-negra está ansiosa por isso. E vamos ver o que o Arrascaeta falou. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Vocês vão gostar do que ele falou, hein? Tem também Samuel Lino sendo cobrado por torcida organizada por conta de balada. Nós fomos apurar essa história e vamos trazer essas informações para vocês também. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre o assunto Libra. Flamengo, Libra, a gente está vendo aí Flamengo brigando pelos interesses dele e tá certo, eu acho que o Flamengo tem que ganhar mais mesmo, já falei muito sobre isso aqui. E para aqueles que tinham a narrativa de que o Flamengo assinou o documento e depois quer voltar atrás, engraçado, né? Depois que o Flamengo publicou vários vídeos, vários conteúdos, entrevista do BAP, parte da reunião do Conselho Deliberativo para mostrar para todo mundo que não tem documento assinado, agora está todo mundo calado. Cadê a turma que falava que o Flamengo assinou e não queria cumprir o que estava assinado? Não tem nada assinado. Em cima disso, nos bastidores do Flamengo, o BAP, atual presidente do Flamengo, recebeu o apoio de vários grupos políticos. Vários grupos políticos se uniram, assinaram uma carta e publicaram essa carta. Eu vou trazer um trecho que para mim é o mais importante. Não podemos concordar com esse cenário. O Flamengo não pode ter a sua representatividade reduzida de forma impositiva. Tampouco pode ser tratado como inimigo a ser combatido, mas sim como exemplo a ser seguido. Fecha aspas. Lembrando que quem teve o acordo com a Libra foi o antigo presidente, o Rodolfo Landim. Quando o BAP assumiu, ele percebeu que o Flamengo deixaria de ganhar 100 milhões de reais por ano no contrato, totalizando 500 milhões de reais. Para vocês terem noção, $500 milhão. Então, acho que o Flamengo está certo. E os grupos políticos que assinaram foram Flamengo Sem Fronteiras, Gestão e Paixão, FAT, Vamos Flamengo, FAM, Fla Raiz Original, Hegemonia, Ideologia, Garden, Vitória, Advocacia Rubro-Negra, Fla-Fute, Nosso Fla, URN e o último aqui, FJT, IFEM, Juventude e Tradição. Vários grupos políticos, portanto, apoiando o presidente BAP. Agora um assunto extremamente sério, galera. Preste atenção, envolvendo Samuel Lino. Deixa eu ver qual foi o veículo. R7 Sport noticiou. Em má fase, Samuel Lino entra na mira de torcida organizada por excesso de balada. Atacante comprado por 22 milhões de euros está sendo acusado de abusar das baladas no Rio de Janeiro desde que foi contratado junto ao Atlético de Madrid. Nos últimos dias, uma torcida uniformizada do Flamengo fez chegar a Samuel Lino o recado de que não quer vê-lo virando noites em meio à série decisiva de jogos, que começa em 15 de outubro contra o Botafogo e prossegue com partidas contra Palmeiras, Racing, Fortaleza e Racing mais uma vez no Maracanã. Gente, fui apurar essa situação. Não procede. Primeiro, que o jogador está embalada, isso é zero perfil dele, tá? Zero. Samuel Lino não é esse tipo de jogador. Vão por mim. Não é um cara extremamente caseiro, digamos, introvertido, não é esse perfil e não teve nenhuma carta chegando nele. Isso quem me garantiu foram pessoas do Flamengo também ligadas ao jogador. Não tem nada disso, eu garanto para vocês. Podem criticar o jogador pelo desempenho dentro de campo, agora atrelar isso a ida a baladas, na boa, gente, é leviano, não procede. Tá? Essa informação, eu garanto isso para vocês. É difícil eu falar dessa forma, eu garanto. Geralmente eu falo, não sou dono da verdade, mas nesse caso aqui, gente,
Eu garanto, não é perfil do jogador, não tem nada disso, pelo contrário, é um jogador super dedicado. Gente, se ele fosse esse perfil aqui, de verdade, vamos lá, não vou nem falar de Flamengo. Vocês acham que o Ancelotti, cara, o histórico dele, a experiência dele, você acha que ele não iria saber que o jogador tem esse perfil e iria chamá-lo para a seleção brasileira? Olha a aula que o Ancelotti está dando desde quando assumiu a seleção brasileira. Ele só pede comprometimento, responsabilidade, o cara ser atleta na essência. O Samuel Lino é esse perfil. Repito, vocês podem criticar pelo desempenho dentro de campo, que de fato caiu, ele perdeu um gol contra o Bahia que não pode perder. Agora, botar isso na conta de ida à balada é leviano e mentiroso, tá bom? Vamos para a informação final desse vídeo. Arrascaeta, ele deu uma entrevista à ESPN, é raro a gente ver o Arrascaeta falar, e ele falou, primeiro ele mandou recado à torcida do Flamengo sobre crise, entre aspas, no Flamengo, e ele falou, já estou há muito tempo nesse clube, sempre tentam criar uma crise de fora para dentro, e a gente tenta sustentar da melhor forma possível. Uma derrota não pode nos desestabilizar. Por isso eu falo ao nosso torcedor, o momento é de acreditar, de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores. Eu acredito muito neles. E aí, num determinado momento, o repórter da ESPN, que eu esqueci o nome, vou ser sincero, para dar os créditos aqui, mas a entrevista foi para a ESPN e o repórter perguntou, como está esse processo de renovação de contrato com o Flamengo? A torcida está curiosa, Arrasca. Conta aí pra gente. Aí o Arrascaeta respondeu daquele jeito dele, sorrindo e tal, um cara, enfim, sensacional. Estamos aí, conversando, quase tudo certo. Eu não vejo a hora dessa renovação de contrato sair. Lembrando que o Arrascaeta, vou até ver aqui, Transfer Market. O Arrascaeta ele tem contrato até 2027, se eu não me engano, quer ver? E ele vem conversando com o Flamengo já há muito tempo, sei lá, desde o começo do ano, é isso mesmo, não, até dezembro de 2026. Ou seja, ele tem mais aí um ano de contrato e o Flamengo quer renovar com ele, claro, quer renovar já pensando num processo longo, um projeto bacana, para quem sabe ele se aposentar com a camisa do Flamengo. Seria maneiro demais ver o Arrascaeta, que para mim não é mais uruguaio. Para mim ele é carioca. O Arrascaeta é carioca e não sabe. Tá bom? Brincadeira. Para te falar sobre Rafinha Alcântara, meio atacante com passagens por Barcelona, Inter de Milão, PSG, ele quer jogar no Flamengo. E mais, rubro-negro discute a possibilidade de contratá-lo. Quero trazer todos os detalhes a partir de agora. Começando pela entrevista que o Rafinha Alcântara deu nessa semana ao Charla Podcast. Rafinha estava fazendo uma avaliação da carreira e disse que para que ela fique completa, falta voltar para jogar no Brasil, mais especificamente no Flamengo, seu clube do coração. Rafinha contou que por ter um pai vascaíno, Mazinho, jogador de futebol campeão com a seleção, ele e o irmão Thiago nasceram num ambiente de vascaínos, e eram meio que vascaínos. Até que um dia, com 7 anos de idade, ele foi assistir a um Fla-Flu e entrou no campo, no gramado do Maracanã, ao lado do Júlio César, goleiro do Flamengo. Desde então, ele e o irmão dele se tornaram rubro-negros. Não dá para dizer que são fanáticos, mas são torcedores do Flamengo. E o Rafinha deixou bem clara essa vontade de jogar no Fla. Pois bem, antes mesmo dessa entrevista, o nome do Rafinha já havia sido sugerido ao Fla. E Felipe Luiz e José Boto, os homens que comandam o futebol do Flamengo, discutem os prós e contras, a possibilidade de fazer com que o Rafinha seja uma peça útil dentro do elenco do Flamengo para 2026. Rafinha está livre no mercado, tem enorme talento, mas conta contra si com um histórico de lesões pesado. Foram 4 cirurgias que o tiraram dos campos por pelo menos 2 anos. Importante registrar também que o Rafinha não entra em campo desde 13 de maio de 2024, quando ainda defendia o Al-Arabi. Durante todo esse período ele precisou se recuperar, tem um problema, uma artrose no joelho, uma situação delicada que demandaria muitos cuidados. Isso está sendo estudado e avaliado pelo Flamengo para entender se vale a pena ou não investir no atleta.
Uma das possibilidades debatidas é, em caso de proposta pelo De La Cruz, o Flamengo negocia o meio atacante uruguaio, que também tem um problema crônico no joelho, e tenta contratar o Rafinha em condições financeiras mais baratas. Rafinha que segue morando em Barcelona, mas esteve nos últimos dias no Rio por conta de uma série de coisas relacionadas ao aspecto pessoal, e ele tem essa vontade de jogar no Fla. Gostaria muito de saber a sua opinião. Você gostaria do Rafinha Alcântara defendendo as cores rubro-negras, sabendo que ele é torcedor do Flamengo? Ah, só para completar um último registro, ele conta nessa entrevista ao Charla Podcast que chegou a ter uma série de reuniões e esteve perto de virar reforço rubro-negro em 2017. Na oportunidade não houve acordo e o Flamengo acabou optando por fechar com o Everton Ribeiro. Ele, como torcedor do Flamengo, agradeceu, porque o Everton Ribeiro arrebentou com a camisa do Fla. Não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece também de deixar like, compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal.